Convidado do dia. No caso, nossos convidados do dia fazem parte do grupo Vilela Gestão Empresarial. Tá na bancada da Arrasca Web o amigo Fernando Carvalho e a Renata Lima. Vamos falar um pouco sobre consultoria para você que tem um CNPJ aberto, ativo, ou você que é um empresário, assim, descansado, que ainda não pensou na relação que você tem que ter tributária com a sua empresa, uma relação mais séria, né? Fernando e Renata, vamos abrir essa caixa de Pandora chamado Imposto sobre Gestão Empresarial. Tudo bem? Bem-vindos à Arrasca Web. Tudo bem, Toninho? Bom dia. Bom dia, tudo certo? Bom dia, é um prazer estar aqui participando, trazendo aí informações aí para todos os nossos ouvintes. Vamos conhecer um pouco sobre o Grupo Vilela, né? O Grupo Vilela que chegou a Angra dos Reis, eles estão lá na Marina do Atlântico, lá no Pontal. Exatamente. De portas abertas para conhecer um pouco, né, dessa região de Angra dos Reis, conhecer um pouco do empresariado da nossa cidade e conhecer um pouco também, explicar um pouco o que é gerir, né, uma empresa de uma forma saudável, né? Porque Exatamente. a gente, infelizmente, tem um monte de informação de que todo dia milhares de CNPJs são abertos, mas muitos deles são mal administrados, infelizmente, principalmente na gestão empresarial, né? Abrir uma empresa não é simplesmente criar um CNPJ e falar, manda um pix aí pro meu CNPJ. Não é assim, né, Fernando? Essa é a parte boa, né? Quando você abre. Exatamente, até porque não é só abrir, né? Manter a empresa Exato. ativa e saudável, saneada, né? Fala um pouco pra gente do Grupo Vilela. Quando é que ele foi criado? Qual é a história do Grupo Vilela? Qual é a história que permeia um pouco a ação de vocês no mercado? Ok? O Grupo Vilela, ele inicia as suas operações no ano de 2004, lá em Porto Alegre, aonde é a nossa sede operacional até hoje, a nossa matriz. Hoje, né, com 21 anos no mercado, a parte tributária das empresas, até hoje, ela continua sendo o nosso carro-chefe. Hoje a Vilela ela é composta por 87 unidades em todos os estados do Brasil. 87. 87 unidades em cada... Praticamente todos os estados da federação, né? Praticamente não. Todos os estados têm uma unidade nossa. Tem estado que tem mais de uma. São Paulo, por exemplo, nós temos 8 unidades em São Paulo para atender toda a demanda da capital. Mas o Grupo Vilela, nessa jornada, nessa caminhada de 21 anos, nós temos dentro do nosso ecossistema, né, nós costumamos dizer que é 360 graus. Tudo que o empresário hoje precisa para a alavancagem do negócio dele, para reduzir custo, para trazer fluxo de caixa, para diminuir os impactos que nós temos, porque nós também somos empresários e nós sabemos que empresariar no Brasil não é uma coisa fácil. Nós temos uma carga tributária muito grande. Então, assim, dentro do nosso ecossistema, nós temos serviços e produtos para fazer com que o empresário ele seja acompanhado ali e consiga minimizar todo esse impacto, todo esse custo, trazendo assim para ele liquidez, robustez no negócio. E resumindo aqui, Toninho, a missão da Vilela é sempre levar o empresário do cenário do débito ao crédito com todas as estratégias que nós temos. E nisso inclui os impostos também. Os tais impostos. Né? Exatamente. Quando a gente fala da carga tributária, o cabelo fica branco, a pele arrepia, o empresário sua, perde noite de sono. Reforma tributária, né, Renata? A gente está o tempo todo ouvindo falar, a gente precisa resolver essa reforma o mais rápido possível, senão o país quebra, as empresas quebram, a economia vai para o ralo, entre tantas outras coisas. Parece um bicho de 7 cabeças, mas quando a gente contrata empresas que têm o domínio, a coisa fica mais clara, né? Vamos conversar um pouco sobre reforma tributária? Vamos falar um pouquinho, né? Primeiro vamos falar aí na maioria dos empresários, assim, a gente vê um questionamento, uma pergunta, né? O regime que eu opero hoje... É o certo. É o certo? É o melhor é o ideal para a minha empresa? Né? Eu não estou pagando imposto demais. Exatamente. Está me trazendo fluxo de caixa ou prejuízo? Né? Então, conforme o Fernando colocou aqui, nessa trajetória na qual a Vilela vem, né, traçando aí, caminhando, esse estudo é feito por nós. Né? A gente sabe que o empresário brasileiro ele sabe ganhar dinheiro.
ele sabe realizar a sua operação. Mas aí saber se esse regime realmente é o melhor, ele precisa de um apoio, ele precisa de ter um recurso, e é justamente isso que a gente faz, tá? Será que esse é o grande pecado da grande maioria dos empresários brasileiros? Porque é impressionante a criatividade que esse povo tem de gerar oportunidade, gerar renda, mas depois que gera a renda, tem que manter a renda, tem que fazer o fluxo continuar girando, entre tantas outras coisas. Seria essa parte das finanças o calcanhar de Aquiles do empresariado brasileiro? Olha, não sei se na sua totalidade, mas na maioria sim, né? Nós atendemos empresários durante todo o dia, vários, e na sua grande totalidade requer realmente um estudo, uma elaboração ali para saber se realmente o regime que eu opero está me trazendo, torta a falar, fluxo de caixa ou prejuízo, né? E que impactos a sua empresa vai sofrer com a reforma tributária? Será que os empresários já estão pensando, né, nessa situação? Então, o que eu posso fazer hoje, que orientação eu posso receber, né, para que eu possa estar ciente, né, dentro de todas essas mudanças que ocorrerão, como eu posso estar operando com a minha empresa e sobrevivendo a tudo isso, vamos dizer dessa forma, né? Lembrando, então, né? Lembrando que a reforma tributária é para todo mundo, né? Desde o mega empresário até o pequeno empresário, até o cara que tem 2 funcionários dentro. E vocês também trabalham com outro ramo, né? Vocês prestam consultoria, por exemplo, para profissionais liberais, profissionais da área médica, entre tantas outras. Todos os nichos. Como é que é entender esse leque, né? A gente sabe que todo dia tem uma nova norma do governo federal, por exemplo. A gente sabe aí que recentemente o imposto de renda deixou de ser cobrado e vai deixar de ser cobrado, né? Escalonadamente para o cara que ganha até uma quantidade de grana, entre tantas outras coisas, e vai claro, né, reverbar nas empresas, né? Como é que é isso? Você está sabendo o tempo todo dessas novas normativas, entre tantas outras. Exato. Toda essa mudança que está para acontecer com a nova reforma tributária, esses impactos. Então, assim, agora eu vou deixar aqui uma pitadinha da curiosidade, né? Então, assim, o grupo... Por quê? Porque, Toninho, o Grupo Vilela, ele está preparado realmente para amenizar o impacto que essa nova reforma tributária vai acontecer. Alguns impostos vão ser extintos, outros serão acrescentados, e nós do Grupo Vilela já estamos assim com a cama armada, preparada, pronta, para que os empresários eles possam ter menos impacto, como eu disse, receber menos carga tributária. Então, existe toda uma estratégia ali de assessoria, de acompanhamento. Assim, eu digo que hoje o empresário tem que começar a pensar o seguinte: hoje ele deveria pensar assim, com essa nova reforma tributária, o advogado tributarista hoje deveria fazer parte da folha de pagamento dele, porque com tudo que está para acontecer, né, a reforma tributária ela começa agora, ela vai culminar lá em 2027, 28, né, tem toda uma esteira, mas assim, é muito importante que o empresário brasileiro ele tenha essa visão, essa preocupação de ter essa retaguarda jurídica tributária com ele, acompanhando para tudo o que está acontecendo. E nós do Grupo Vilela estamos preparados e esperando esse contato aí do empresário para ajudá-lo nessa caminhada, entendeu, Toninho? Entendi. Fernando e Renata, né? Coisa de 1 ano, tal. Eu sou péssimo, tá, gente, com esse negócio de data, de lembrança de alguma coisa, mas eu acredito que tenha sido mais ou menos 1 ano, no máximo 2. Muitos brasileiros, muitos donos de RGs, não de CNPJ, vamos falar de RGs aqui, CPFs, foram surpreendidos com a informação de que existiam milhões e milhões de grana, né? Vamos falar de volume de dinheiro para ser devolvido, né, para alguns contribuintes.
No caso dos famosos CNPJs, também existe esse tipo de dinheiro parado? Por exemplo, tem alguma empresa que tem ali um fundo de caixa que de repente não percebeu que estava ali guardado nos cofres do governo, de tantas outras reformas, de tantas outras coisas. O empresariado também pode ficar de olho nesse tipo de coisa? Tem. Eu vou falar aqui, Renata, aí você dá continuidade. O que acontece, Toninho? Existe uma lei no Brasil chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nesse ano, o fisco ele colocou na mesa 6 bilhões para ser restituído aos empresários contribuintes do Brasil. 6 bilhões. Só que tem um seguinte aí. Se você está devendo ao fisco, é um caminho inverso, né? Aí ele te notifica, ele bloqueia a sua conta, ele manda o oficial de justiça até você para levantar bens. É assim que acontece. Agora, quando você tem algum aporte para ser restituído, ele não te comunica. Fica quieto. Ele fica quieto, exatamente. Então, é assim que acontece no Brasil. E aí que nós entramos. É aí que nós entramos. Então, assim, a Renata ela vai falar um pouquinho agora quais são as... Diríamos que vocês são caçadores da arca perdida. Então, eu digo o seguinte, tem dinheiro na mesa, tem dinheiro dentro de casa, né? Às vezes a pessoa, o empresário, ele está ali precisando de um aporte financeiro, ele quer fazer um fluxo de caixa, ele vai para o banco, pega empréstimo. Então, quando ele vai para o banco, ele compra dinheiro, juros, né? Que na verdade é isso. Quando na verdade ele tem a possibilidade, possivelmente ele já tem aquele dinheiro ali dentro de casa, ele não está fazendo o uso dele. E se não fizer, ele vai prescrever, que ele prescreve a cada 5 anos, e com essa nova reforma tributária, alguns desses impostos vão acabar já a partir do próximo ano. Entendi. Então, agora é o momento. E o Fernando falou ali assim, uma coisa bem interessante, né? Todo empresário hoje, ou quem for abrir um CNPJ, a primeira coisa em pensar é ter um advogado tributarista, para entender disso tudo que estamos vivendo, né? E aí eu digo mais, né? Vou só ter a Vilela dentro dos seus negócios. Porque ter hoje é muito dispendioso para uma empresa, né? Imagina, cada empresa de médio e pequeno porte ter hoje um advogado tributarista. Então, a Vilela vem justamente suprir essa necessidade do empresário, ele ter esse suporte, tá? Essa assessoria de um custo mais reduzido, mas não deixar de ter a informação e ter a sua operação canalizada de forma correta. Ok. Esse tipo de informação a inteligência artificial ainda não está mandando, né? Infelizmente, né? Muita gente ainda tem que buscar no profissional, no advogado tributarista, no caso. Né? Exato. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa inteligência artificial que nós do Grupo Vilela fazemos. Só pegando um gancho aqui no que a Renata falou sobre ter o advogado tributarista, vou só te passar um número, até para os nossos ouvintes ficarem também na mesma página nossa aqui, nós do Grupo Vilela. Só da parte jurídica tributária, Toninho, nós temos em torno de 400 advogados tributaristas na nossa matriz em Porto Alegre. Fora os outros advogados que atuam na parte bancária, os advogados que atuam na parte trabalhista e os advogados que atuam na parte da recuperação do crédito. Então, assim, a Vilela, como eu disse, eu torno a frisar aqui, ela está preparada para atender um empresário brasileiro, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. E quando a gente fala em consultoria, né, a gente logo pensa, né, no caso, a Vilela, ela também faz um raio-x do mercado e indica possíveis linhas de crédito para ajudar esse empresariado? Sim. O que acontece? Hoje, agora eu vou pegar um gancho nisso que você falou e vou linkar com a inteligência artificial, Renata. Nós temos uma inteligência artificial que nós desenvolvemos, ela é exclusiva da Vilela. Foi um investimento alto que nós fizemos. A nossa inteligência, ela roda a cada 8 horas em todos os tribunais, cartórios, comarcas do Brasil, fazendo toda a leitura. Então, por exemplo, se você tem um CNPJ hoje, Toninho, você me passa o seu CNPJ com um clique aqui, eu te digo que em menos de 10 segundos eu levanto, eu reúno todos os teus processos, eu reúno o teu score no Banco Central, eu vou te dizer se você tem uma teimosinha batendo na sua porta, se você tem cisbajude, se aquela tua processo trabalhista movimentou, se o tributário tá para sofrer execução fiscal. E, além disso, eu identifiquei. Aí agora você tem lá, eu identifiquei que você tem 3 processos em andamento. Eu cadastro esses processos na minha inteligência artificial e ele
te notifica, você recebe por WhatsApp, e-mail e SMS, toda vez que aquele processo específico, seja de cunho tributário, trabalhista, ele movimentar, você recebe essa notificação. E quanto vale, Toninho, hoje a informação antecipada para nós empresários? Ela é de suma importância. Então, assim, você se antecipar de um risco iminente que está para ocorrer na sua empresa, isso é de suma importância. Evita um quebra-quebra danado, né? Que tem acontecido, infelizmente. Nós costumamos falar que o empresário, quando ele conhece a Vilela, ele passa a ter essa IA, essa inteligência artificial, e ele começa a ter a sua empresa na palma da mão. Geralmente, né, o empresário, ele quer obter uma informação, ele liga para o contador. Ele quer saber de uma trabalhista, ele liga para um advogado. E ele quer falar, ele vai falar com o administrador. Ele não reúne todas essas pessoas debruçadas juntamente. É muito difícil ele conseguir isso, né? Então, a Vilela consegue unir todas essas operações num único ali holofote ligado ali na sua empresa. E daí trazer informações. Isso tudo é o que o Fernando falou, trazer informação. Você viver hoje diante de uma informação antecipada, quais os benefícios? Sem falar, né, que ainda tem aquela coisa dos famosos títulos, né, que você, às vezes, infelizmente, algum contador deixou passar alguma coisa e você já, quando chega a notificação, é porque você já está com aquela coisa já daquele tamanho para pagar praticamente na hora, né? Exatamente, exatamente. E hoje, por exemplo, falando em título, eu lembrei do protesto. O fisco hoje, o que ele está fazendo? Ele está te protestando. Você deve ao fisco? Então, assim, automaticamente, quando aquela dívida ela é inscrita, né, em certidão em dívida ativa, você é protestado em cartório. E quando você é protestado em cartório, isso implica um monte de coisa. Por exemplo, com o teu fornecedor diretamente. Daqui a pouco o teu fornecedor deixa de fornecer uma matéria-prima para o andamento do teu negócio por conta daquilo. Então, é meio que uma forçação de barra para que você vá e regularize mesmo, entendeu? Aquilo que você tem que... Mas na maioria das vezes, o empresário ele fica impossibilitado de regularizar e de negociar, porque está pedindo uma entrada muito alta, alguma coisa assim, e nós do Grupo Vilela já temos os remédios jurídicos ali certinho para fazer com que... para dar a volta por cima e contornar essa situação para que o empresário não tenha que dar essa entrada, esse pedágio ou coisa assim. Com patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Protege Medicina do Trabalho, a gente está conversando aqui no estúdio da Rasca, ao vivo nesse momento, com o Fernando Carvalho e com a Renata Lima. Você pode acompanhar pelo rascaweb.com.br em áudio e vídeo e também depois, né, compartilhar essa live nas redes sociais aí, através do link que vai estar gerado lá no YouTube da Rasca. Se inscreve aí no canal para saber também. Renata e Fernando, vamos falar um pouquinho de MEI, né? Porque a gente, depois da pandemia, praticamente depois da pandemia, né? Muito antes também já estava acontecendo um fenômeno chamado MEI, os microempreendedores individuais cresceram demais, né? Os números de MEIs cresceram e depois a gente teve um monte de informação que o pessoal estava esquecendo, que tinha que pagar aquelas notas fiscais que estavam sendo emitidas, exato, entre tantas coisas. Nesse caso, a Vilela também trabalha? Eu respondo ou você responde? Pode responder. Sim, trabalhamos todo CNPJ, né? Todo aí empresário pequeno e médio porte, né? MEI, que precisam, né, de orientação tributária. Ele precisa saber ali do que ele precisa pagar, ele precisa ali de uma contabilidade especializada, né? Nós fazemos sim esse serviço. Como regularizar? Inclusive, né, vem aí uma pergunta para os empresários. Nós estamos aí diante de um enquadramento no Simples Nacional, permanecer no Simples Nacional, né? Estamos com as datas aí bem apertadas. O que você está fazendo aí para a sua empresa permanecer? Sua empresa precisa ser enquadrada? Que informações você precisa? O que você precisa mesmo prazo? 31 de dezembro. 31 de dezembro, gente, 40 dias aí, 40 e alguma coisa. Exatamente. Aí vai uma pergunta e nós temos como ajudar. O que você precisa? Né? Uma vez que isso acarreta no seu fluxo de caixa, isso vai te trazer benefícios. Então, o que você está esperando? Né? O que falta para que a sua empresa ela permaneça no Simples Nacional ou que ela seja reenquadrada? Né? Para fechar uma empresa, a gente tem que estar com todos esses documentos em dia, né? Sim. No caso,
a pessoa que está aí com a empresa sendo sufocada por tantos impostos, tantos tributos, entre tantas outras coisas, está com dificuldade até para fechar a empresa, pode procurar a Vilela também? Não, pode não, deve procurar, Toninho. Deve procurar, porque se você fechar uma empresa hoje com algum passivo fiscal, essa dívida automaticamente Vai para o CPF. migra para o CPF do empresário. Então, assim, aí vai trancar um monte de coisa dele. Então, assim, o ideal é o contrato vir para nós da Vilela. Nós vamos caminhar o contrato para a nossa equipe de auditores, para a nossa auditoria, que, por sinal, Toninho, é uma das melhores do Brasil. Se não for a melhor, eu sou suspeito de falar. Mas os nossos auditores, a gente diz que eles são faixa preta mesmo. O pessoal é muito competente. Então, assim, vai para a nossa auditoria, e nossa auditoria ela vai retirar ali, vai ver... Nossa auditoria acha pelo menos 8 erros, que é juros, multas, encargos, vai buscar prescrição, quando é o caso, né? Então, enfim. E depois que a gente faz essa auditoria, tira ali esses juros e multas, a gente vai buscar uma negociação personalizada para o empresário, aquilo que caiba no fluxo de caixa dele, fugindo daquilo ali que o contador normalmente entrega e que fica na tela ali do sistema, já preparado ali para o empresário, que ele acaba confessando uma dívida quando ele faz por ali, porque ele paga aquilo que não é devido, né? Existe o valor principal, que é o imposto devido, esse a gente não mexe, mas existe o valor consolidado, que é o que o fisco está te cobrando hoje, é aí que a gente entra para te levar ao pagamento daquilo que é justo. E a gente está falando, né, como o próprio Fernando disse no começo do nosso bate-papo, de um grupo, né, de uma empresa que está sediada em todos os estados da federação, como ele bem disse, né, em alguns estados mais de uma, duas, São Paulo, como ele citou. Aqui no Rio de Janeiro, Toninho, só te cortando, desculpa, nós temos a nossa matriz principal, que fica na Barra da Tijuca. Eu posso falar o endereço aqui? Por favor. Na Avenida José Silva de Azevedo e Neto, número 200, bloco 2, sala 201. Lá é a nossa sede, é a nossa matriz aqui no escritório central aqui no Rio de Janeiro. E nós abrimos agora aqui na Marina do Atlântico, como você já bem disse, e também abrimos uma no Charitas em Niterói. Que legal. Então, assim, hoje no Rio de Janeiro nós temos esses 3 braços aí. Não à toa, hein, gente, que eles pararam em Angra dos Reis. Depois vocês vão ficar sabendo por quê, né? Porque Angra dos Reis é o creme de la creme, como a gente gosta de dizer. Fernando, Renata, vou deixar com vocês aí alguns minutinhos para vocês darem aí as suas últimas considerações para o ouvinte telespectador, né, da Rasca, que estão aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 12 de novembro. Você pode depois tirar maior dúvidas com o telefone que eles devem deixar aqui com vocês. Obrigado, tá? A minha consideração final é o seguinte, eu vou pegar um gancho aqui no que a Renata falou. Hoje, esse momento que nós estamos vivendo do ano é um momento que o mercado tributário está aquecido por conta do Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É um regime tributário simplificado para empresas de pequeno e médio porte que faturam até 4,8 milhões ano. Então, assim... Nessa época do ano, o contador já deve ter sinalizado para o empresário assim, ó, fulano, se você não regularizar isso aqui, não der X de entrada, você vai ser desenquadrado simples para o próximo ano. Paralelo a isso também, o contribuinte, o empresário já deve ter recebido também nesse momento uma cartinha lá do fisco, dizendo também que se ele não regularizar, que ele vai perder o benefício do Simples Nacional e vai ser desenquadrado para o próximo ano. Então, dito isso, o empresário ele quer resolver, mas às vezes ele não consegue por conta de fluxo de caixa, está pedindo uma entrada muito alta. Então, assim, nos procure a minha, Renata, no Grupo Vilela, a gente vai deixar nosso telefone mesmo aí, o endereço. Estamos lá na barreira fiscal, lá no Pontal, sala 18, nível mar. Então é só nos procurar lá que nós temos uma estratégia específica que caiba no fluxo de caixa, retirando esse pedágio para que você possa continuar no Simples Nacional, se manter de forma saudável e que não vai afetar a sua operação. Lembrando que é uma consultoria profissional, né? Você não está lidando com pessoa que caiu de paraquedas do nada e está querendo mexer com a tua finança da tua empresa. E né? não vamos cobrar nada, Tatuninho, para fazer todo esse levantamento. Só se o empresário for avançar, aí sim
tem um contrato ali, mas para fazer todo esse levantamento, nós não vamos cobrar nada para o empresário. Para fazer todo esse diagnóstico, nada disso. A gente vai dar essa consultoria ali, instantânea ali, sem custo para o empresário aqui de Angra dos Reis. Tem telefone de contato aí? Tem. Vou falar o meu aqui, 21 9 7708 2265. Certo? Então vou passar o da Renata aqui. O da Renata vou ter que ver aqui no celular, Toninho, que eu não gravei aquela. Não, mas eu sei. Tu sabe? Mesmo. Ah, tá. 219-8149-6301. Que legal. Ó, obrigado pelas informações precisas, né? Com correção aí que vocês passaram pra gente. A gente fica feliz de recebendo aí esse grupo, né? De tanto respeito, como vocês bem citaram, no Brasil inteiro aí conhecido. Bem-vindos a Angra dos Reis. Obrigado. Bons trabalhos por aí para realizar aí. Eu que agradeço, em nome do Grupo Vilela, pela oportunidade de ter divulgado aqui um pouquinho do nosso trabalho, tá? E espero que a gente tenha a oportunidade de voltar mais vezes para falar de outros nichos, outros negócios. Com toda certeza. Virando 2026, aí a gente traz vocês aqui para saber dessas novidades aí que estão acontecendo, se ainda vai dar tempo, se vai ter prorrogação Exato, dessa coisa de Guto. Exata. É muita coisa para falar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rasca. Voltem sempre, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia a todos. Conversamos com Fernando Carvalho e Renata Lima, do Grupo Vilela Gestão Empresarial.